volta no nosso Código Aberto, seu encontro especial de final de semana, onde nesse momento a gente abre a Palavra de Deus e, acima de tudo, sonha com a volta de Jesus. Antes de começar o programa de hoje, já peço a você, telespectador e jovem, pegue a sua Bíblia, abra no seu aplicativo, enfim, esteja conectado com o Novo Tempo, mas esteja, acima de tudo, linkado com Jesus, porque a nossa discussão hoje vai ser bem prática, bem atualizada, para você entender mais do que nunca que a lei, a graça, o perdão, a bênção de Deus fazem parte de uma vida cristã vitoriosa. Eu te pergunto, jovem, você está curtindo o Código Aberto, esse novo cenário, essa nova fase que estamos vivendo juntos? Eu quero te mandar um abraço especial a você que está curtindo a nossa página no Facebook. Você viu que todo dia eu deixo um recadinho para você lá. Às vezes estou mais animado, mais desanimado, às vezes a gente está correndo, está num lugar mais tranquilo, mas todo dia eu quero conversar com você, para você entender, jovem, que o Código Aberto não é um programa para assistir na televisão. O Código Aberto é um programa para a gente participar ativamente também nas redes sociais. Nesse programa, eu quero parar um pouquinho, pedir permissão ao meu produtor, Tiago. Sabe que o Tiago apresenta o programa Conexão Jovem? Ele é o produtor desse programa. E depois de mais da metade dessa temporada, eu quero começar hoje reconhecendo, valorizando e agradecendo a equipe de produção desse programa. Não merece isso? São pura. Merece, né? Nós estamos aqui juntos já fazem 7 semanas e eu vejo esses cinegrafistas, a turminha da técnica, o pessoal da música. É um programa diferente que a gente louva a Deus pelos técnicos que nos ajudam, né, Nério? Valeu aí todos vocês. Tá ali o Morcego, tá aqui o Edinho, tá o Max ali na grua, tem o pessoal do som, o pessoal da cenografia, tem o Rafael da Luz, o pessoal da iluminação, Rogério, né, Tati? Eu queria parar hoje porque você da televisão talvez não perceba que na Novo Tempo tem muito esforço por trás de tudo isso. E a gente tem escutado muito elogio, muito reconhecimento por esse cenário, por essa qualidade visual do programa Código Aberto. Mas sabe quem deveria ouvir esse elogio mesmo? Aqueles que não aparecem. Então, Tiagão e toda a tua equipe, obrigado a vocês pelo apoio. Tinga, o pessoal ali, o Maurício, que está todo mundo lá, eu vou errar, Coxinha. Vocês estão aprendendo os apelidos dessa galera. Mas, jovem, trabalhar na TV Novo Tempo é diferente de qualquer outra televisão, porque aqui a gente fala da volta de Jesus. E obrigado a esses amigos que já moram no coração da gente, que a gente leva para o céu, trabalhando na produção desse programa. Torça por esse programa, defenda esse programa, participe com a gente e a gente já começa orando. Jefferson, ora com a gente? Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para abrir a Tua Santa Palavra, palavra que transforma vidas, Pai. Pai querido, hoje queremos entender um pouco mais do Senhor. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações, porque a Sua palavra não é aberta em vão, Pai querido. Nos ajude a ser participante da Sua natureza, dos Seus atributos. Coloque em nós um coração novo, ó Deus, um espírito novo, para que reflitamos a Sua imagem, Pai. Seja com o nosso espectador, fale ao coração dele, abrace ele nesse momento, ó Deus, cuida dele, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom demais, obrigado, Jefferson. Apresentando nossos convidados, que já faz parte dessa temporada, você já começa até a saber de cor quem está participando, mas é muito bom sempre relembrar. E se você está pela primeira vez ligando a Novo Tempo, zapeou aqui para o canal 14 da Sky, você está curtindo com a gente, não sai não, porque a Novo Tempo tem um espaço para os jovens chamado Código Aberto. Pastor Marcelo, sempre com a gente, trazendo curiosidades da Bíblia. Bom demais tê-lo com a gente mais uma vez. Jefferson Pilar. Tamo junto. Hoje você não canta, hoje você conta, fala e participa. Louvado mais ainda. Seja o nome Já do vou Senhor. mostrar nossos músicos especiais. Tati, tá valendo? Opa, pastor, estamos aí. Posso mandar um beijinho bem rapidinho Eita. só para os meus avós lindos bom. que estão nos assistindo e as minhas tias, meus tios também. Um beijo para vocês. Sara, esse aqui é para você. Olha aí, ó. Então os avós curtem Código Aberto? Curtem a Novo Tempo também. Um Você beijo. sabe que um dia eu li numa frase que eu nunca mais esqueci. Jovem é todo aquele que não morreu. Então depende, tem gente de 15 anos que já morreu e de 60 que está vivão. Então depende do teu estado de espírito esperando a volta de Jesus. Seja bem-vindo, jovem, que tem até 60, 70, 80 anos, se o coração está batendo, seja bem-vindo ao programa Código Aberto. Moara! Estamos Me aqui. falaram que o teu nome tem uma origem indígena, você estava falando pra gente aí que tem umas explicações. Rapidinho. É verdade. Em resumo, significa liberdade, mas ele é usado em várias aplicações. Aquela que auxilia no parto, vários dias cinzentos, vem um dia de sol, é Moara. Moara. Um índio pode
um índio que estava como escravo, chega o tempo dele voltar para a tribo dele de origem. Esse dia também é Moara. Já vi várias explicações. Em resumo, liberdade. Vivendo e aprendendo, né? E a música de hoje? Casal, olha, momento família, momento romântico. O telespectador já conhece Douglas e Marcele. Que bom que vocês estão com a gente aqui, Douglas. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer para a gente estar participando do Código Aberto de novo, agora com esse cenário novo. Curtiram o cenário? Tá lindo E olha só, demais. aqui agora músico não canta somente não, viu? Fiquem ligados que eu vou jogar umas perguntas para vocês abrirem o coração para o jovem que nos assiste também. Beleza. Fala, Marcele, e aí? Olha, como o Dodô falou, a gente curtiu bastante o cenário, tá lindo. O Chapolin arrebentou e a gente tá aqui para aprender também, né, um pouquinho com vocês, e a gente vai participar aí, se Legal, deixarem. fica ligado, aproveitando para mencionar aí a Nani, o Augusto, a equipe da cenografia, porque tem muita gente que trabalhou nesse cenário. A gente vibra porque o jovem merece a qualidade do programa Código Aberto que está sendo oferecida a ele. Apresenta pra gente o rapaz que está ao teclado com vocês. Hoje quem vai estar acompanhando a gente no piano é o Sidney, Tá bom, amigo Sidney. nosso aí. Seja bem-vindo, Sidney. Grande músico, baixista, pianista, Olha aí. várias coisas. Faz tudo, né? Tio, Tá bom. Use teus dons para honra e glória de Deus. Deus te abençoe muito. Casal, já a gente conversa um pouquinho, entra no clima da lição e vocês vão cantar no terceiro bloco. E a gente vai direto agora para o nosso amigo pastor padrinho, pastor BJ. Abre para a gente o tema dessa lição e depois eu vou apresentar para você um presente para você, telespectador. Pastor BJ, teu recado para a gente. E aí pessoal, tudo bem? Estamos chegando na metade da nossa temporada de estudos, está sendo muito bom e sem dúvida tem muita coisa legal pela frente. Sabe, muitos dizem que Jesus ele aboliu a lei que Deus havia dado no Antigo Testamento, mas se a gente estudar um pouquinho mais a fundo a Bíblia, vemos que o que aconteceu foi o contrário. Por exemplo, no Sermão do Monte, ao invés de abolir, Jesus ele aprofundou a sua compreensão. Ele disse nesse sermão sobre a cobiça, e ele disse que o mandamento da cobiça é que não devemos cobiçar nada do nosso próximo. Só que nesse caso ele foi aprofundar o significado, falando que não devemos cobiçar nada não apenas do próximo, mas também do nosso inimigo, que também é nosso próximo. Ou seja, Jesus aprofundou e muito a compreensão e o sentido da lei. Sabe, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles formam a Trindade e juntos eles formam uma união de amor. Até porque a base da lei, dos mandamentos de Deus, é o amor. Se você amar a Deus e amar ao seu próximo, sem dúvida nenhuma, você não terá dificuldades para seguir os mandamentos de Deus. Quer saber como guardar o que Deus pede? Ame, ame, ame. Bom estudo. Valeu, pastor BJ. Vocês viram que a camiseta ainda é a mesma, né? Mas ele sempre traz uma notícia diferente pra gente. Pastor, obrigado. Seja bem-vindo ao Código Aberto e toda semana ele traz um recadinho pra gente que faz a gente pensar. Antes de entrar nesse assunto especial, lei, amor, obediência, graça, é possível amar e obedecer lei? Fica com a gente. O presente, você tem que ganhar presente. Eu já começo anunciando para você um presentaço para o jovem. Olha só, você quer ganhar esse estudo bíblico diretamente na tua casa, de maneira gratuita. Edinho, mostra para o nosso jovem. Olha que bacana, esse é um estudo bíblico feito com a tua cara, com a tua linguagem, feito por pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas são comunicadores para os jovens. Então, quero desafiar você a adquirir o Resgate da Verdade. Você vai ganhar ele inteiramente grátis na sua casa. É só entrar nesse site, participar com a gente, interagir com a gente. Está aparecendo aí na tela da sua televisão, do seu computador ou do seu smartphone também. Mas adquira aqui o Resgate da Verdade e faça parte desse estudo mundial da Palavra de Deus. Não é só o Código Aberto, não. Existem jovens em vários lugares do planeta que estão estudando em vários idiomas exatamente o assunto que a gente está discutindo nesse trimestre. Esse é o nosso guia de estudo e você também pode participar com a gente dessa campanha mundial de estudo da Palavra de Deus. Bom demais. Você gosta de estudar a lição, Tati? Eu gosto. Vale a pena estudar a Bíblia, Moara? vale a pena. Jefferson, acordar de manhã e já começar o dia com Deus. Bom ou mal? Muito bom, É claro muito que é bom, bom, né? Pastor Marcelo, para um jovem que está meio cansado, já estudar 13 semanas esse assunto, como deixar o jovem entusiasmado com o estudo da lição? A palavra de Deus ela se renova sempre. Amém. A gente nunca pode chegar a um nível de compreensão para você falar assim, não tem mais nada para aprender. É a mesma coisa, eu já sei. Quem acha que sabe a mesma coisa, ou quem lê a palavra com esse espírito, é porque na verdade nunca entendeu nada. Sem Porque à dúvida. medida que você vai compreendendo, vai abrindo tanta coisa, é o que acontece com a gente aqui, né? Nossa. A gente começa um tema na lição e é muito curto o tempo nosso aqui para discutir tudo aquilo que vem na nossa cabeça.
Porque a palavra ela vai sendo renovada, ela vai abrindo novas visões, novas janelas. É um E o que negócio me fascina, impressionante. como você fala, às vezes você conta assuntos que vêm lá de 2000 anos atrás, dos tempos de Jesus, e é impressionante, como se há algo atual na face da terra é a palavra de Deus. É a palavra de Jovem, já estamos mais da metade dessa temporada, esse grupo já tem um carinho por você, e aprenda, o estudo da Bíblia não é ler um livro antigo, é se atualizar no sonho de Deus para você. E nós estamos discutindo lei, obediência, pecado, falamos de morte, assuntos densos, mas você entende como a gente aqui se emociona também? Primeiro bloco a gente abre o tema, segundo a gente se aprofunda e no terceiro a emoção vem à tona porque a gente ama Jesus e quer compartilhar esse amor com você. O assunto dessa semana, gente, de novo é lei. E a gente tem que agora começar a encontrar cada vez mais as nuances específicas de cada semana. E pelo que eu percebi ao olhar o nosso guia, começa a surgir. Todos sabemos que a lei existe, todos já sabemos que a lei não foi cravada na cruz, não foi abolida na cruz, todos sabemos que a lei liberta e que nós estamos com a graça de Jesus. Agora, nessa semana, a gente queria abordar um pouquinho mais essa questão da obediência. Não como um peso para a vida do jovem, não é pesado obedecer a Deus, mas nós estamos de frente com a lei. E agora, essa aplicabilidade da lei de Deus. O que é que vocês acham? Pastor, eu acho que a gente consegue aplicar a lei de Deus na linha que o pastor BJ falou, quando a gente entende que a origem dela é o amor, porque Deus é amor. Se a gente fosse colocar naquela piramidezinha das normas, que quem estuda as leis está acostumado, eu acho que é uma... E nutricionista, todo mundo gosta de colocar tudo em pirâmide, né? A gente coloca lá no comecinho, antes da própria pirâmide, o amor, que é Deus. Deus é amor. E dessa norma principal vai derivando todas as outras. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Daí vem os 10 mandamentos, daí vem toda aquela interpretação mais densa e mais profunda que Jesus deu lá no Sermão do Monte, até chegar no nosso dia a dia nas coisas mais peculiares, na forma que você dirige, na forma que você trata o seu pai e sua mãe, na forma com que você ajuda ou não ajuda uma senhorinha a atravessar a rua. Ela vai se aplicar em tudo. Até no jeito que eu estou falando aqui com o senhor, essa lei se aplica. Se a gente entende que ela é amor, ela vai se aplicar na nossa vida de uma forma tão natural que quando a gente amar, a gente vai estar aplicando a lei. Não é um monte de checklist que a gente termina o dia e fala, Sim, cumpri, não cumpri, cumpri, não cumpri. Cumpri 90%, estou mais perto do céu. Não é assim. Uma robotização da vida cristã. Não é assim. Estou me lembrando que um dia eu estava aí andando pelo centro e vi uma camiseta com uma inscrição muito interessante. Não é difícil você escrever Jesus no peito. O desafio é ter peito para andar com Jesus. Nossa, forte. Quando você anda com Jesus, isso muda o comportamento, Tati. E a gente está agora começando hoje um pouquinho mais na prática desse comportamento alterado mediante Jesus. Parece peso, parece um piano inteiro nos ombros de um jovem que diz, eu tenho que obedecer pai e mãe, eu não posso agora matar, eu não posso adulterar, eu não posso mentir, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que ter só Jesus, eu não posso falar coisas erradas. Já discutimos sobre esse peso aliviado, mas hoje, para a gente entrar nessa prática da obediência, como isso soa para você? Eu vejo assim, na minha vida, num aspecto prático, assim, é quando eu estou mais perto de Jesus, quando eu sinto assim a presença dele comigo, a minha visão com as outras pessoas, ela muda. Então, o que eu percebo? Que o olhar da misericórdia, o olhar da compaixão, eles ficam muito mais aguçados na minha vida. Então, na verdade, para mim, isso é a prática da lei. É a misericórdia, é o amor, é a compaixão. Então, é você olhar para os seus pais não como ditadores, é você olhar para os seus pais como as pessoas que te geraram e que te amam e que querem o melhor para você. Eu sei que muitas vezes é difícil, principalmente quando a gente é adolescente, no começo da juventude, muitas vezes a gente não consegue entender isso porque eu já passei por isso e eu sei como é. Mas quando a gente amadurece um pouquinho, e é essa questão do amadurecimento no relacionamento com Deus, a sua visão se amplia e você vai compreendendo as coisas da forma como elas realmente são, e não como você achava que elas eram, ditadoras ou opressivas e tal. Então, acho que o amadurecimento espiritual leva você a ter essa visão diferente. Gostei da tua visão amorosa da coisa. Agora, Jefferson, me permita jogar lenha na fogueira. Para o mundo aí fora, o jovem cristão que ama, que é misericordioso, que é simpático, acessível, a gente não passa uma ideia de covardia, de fraqueza, de
tapetão que todo mundo pisa em cima. Quando eu falo em tapete, eu já lembro do pastor Marcelo, com os traumas do tapete dele. Mas não parece isso, porque também Deus fala assim, olha, sejam prudentes, sejam também inteligentes, sabe? E a gente fala, vamos amar ao próximo, obedecer a Deus me faz amar. Nós vamos falar mais de amor no terceiro bloco, mas me puxa essa sensação de um desleixo, de uma covardia cristã. Obedecer a Deus para aparecer para o mundo assim? Então, o Senhor me fez uma pergunta parecida falando sobre Jesus, né? De que ele estava obedecendo tudo, ele era amoroso e por isso não demonstrava uma fraqueza. Na verdade, não, né? O pessoal sempre vai pensar assim, porque o problema da gente, né, de nós seres humanos, é que queremos ter o controle da coisa. Só que no reino de Deus, só pratica aqui, até lá eu estava lendo agora aqui de 1 João 3, diz assim, ó, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se eu me submeto a ele, se eu nego a mim mesmo e deixo ele viver em mim, esse novo jeito, o chamado dele não é nem a questão, venha, me obedeça. Ele diz, ó, deixa eu morar em você, abandone quem você é, abandone o seu controle e deixa eu controlar a sua vida. Então, isso daí o ser como Jesus é isso, não é uma questão de covardia, né? O pessoal encara como covardia, mas na verdade tem que ter muita coragem para amar, tem que ter muita coragem para perdoar quem faz mal. Pastor Marcelo, lei, como obedecer, né? É exatamente isso aqui que ele estava falando, que eu ia comentar agora. Você tem que ter muita opinião para você agir contrário ao fluxo da sociedade. Porque o Evangelho tem esse poder de inverter todos os valores, de mostrar a existência de sob uma ótica diferente para a gente. É loucura, não é? Se tem uma coisa que eu posso falar aqui com toda segurança, não quero chocar ninguém não, tá? Mas vou falar aqui. Deus não é politicamente correto. Não é, sabe? Porque o padrão nosso do politicamente correto é aquilo que eu determino como sendo bom, adequado, é aquilo que, de acordo com a nossa ética, é próprio. Deus não está nem aí para isso. Os princípios do reino de Deus estão acima da nossa compreensão, da nossa realidade, da nossa estrutura, da nossa conjuntura social, do nosso momento. Por isso nós falamos lá no início do programa, a lei de Deus que demonstra esse princípio está acima de tudo. Então, muitas vezes, quando você assume uma postura que é favorável, que encarna, que na prática você transmite e vive aquele princípio da lei de Deus, do caráter de Deus, e mesmo assim você é contra a sua sociedade, você pode ser taxado como um fraco, como você falou. Eu vou perdoar o cara que me fez o mal? De acordo com as pessoas, qual que é o cara forte? Qual que é a lei natural? Não é? O mais forte vai sobreviver. O espertão. E como que você manifesta a força? É pisando no mais fraco, é você passando a perna naquele que é o bobo, o idiota, é você zombando daquele que é diferente, do exótico, é você se tornando igual a todo mundo, mas sendo a referência dos iguais. É você estando sempre na mídia, é você sendo o cara debaixo dos holofotes, é você atraindo as atenções para você, é você sendo o exemplo do sucesso, porque o sucesso para o povo é estar na crista, né? Esse é o sucesso. Agora Jesus inverte tudo isso. É por isso que fala lá no Evangelho de Lucas, quando ele é apresentado no templo, diz assim, olha, esse menininho, ele vai subverter tudo. Ele vai radicalizar a visão do mundo, ele vai derrubar os poderosos, ele vai exaltar os humildes, ele vai inverter tudo. Aos olhos de Deus, aquilo que nós chamamos de exaltado, ele chama de vergonha. E aquilo que para nós é honra, ele chama aquilo de abominação. Então, o Evangelho limpa o seu olhar para você enxergar dessa forma. Então, ainda que me reputem como fraco, eu sei qual é a verdadeira força. Ainda que me reputem de covarde, eu sei qual é a verdadeira coragem. Então, essa segurança aqui faz com que você não seja avaliado por que vem de fora, pelas pessoas. Isso te dá firmeza na vida. Você não depende da aprovação, do aplauso e nem daquilo que as pessoas determinam do lado de fora. Você traz aqui dentro de você. Então, essa segurança, essa certeza, você carrega para a vida. E nos momentos de alegria, de tristeza, nos momentos de felicidade, de insegurança, você vive tudo isso, você sofre tudo isso, você tem a dúvida, você tem o medo. Você não gosta de ser chacoteado pelo povo, de ser zombado. Você não vai ter aquele sentimento sádico, né? Mas mesmo eu sentindo a tristeza por determinado comportamento ou tratamento inadequado que eu venha receber, aquilo não vai afetar o meu caminho interior com Deus. Eu continuo sendo quem eu sou. Ter peito para andar com Jesus. Estamos na 8ª semana juntos e hoje nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já vou lhe adiantar o próximo assunto.
sabemos que temos que obedecer, que a lei do amor existe, mas existe a prática da obediência. E aí vem uma dúvida, o que é cultura, o que é princípio? Algumas coisas a gente faz, algumas coisas a gente não fazia e passou a fazer. E aí, como é que o jovem fica num mundo onde nos tempos de Jesus, pastor Marcelo, eu não poderia estar falando o código aberto sem barba. E agora as coisas mudam. Existem países onde o homem usa saia. Eu também não poderia estar falando com barba. Exatamente. As coisas mudam. Então, jovem, fica com a gente, nós vamos discutir abertamente aqui aquela questão da cultura, a questão do princípio que deixa às vezes a gente um pouquinho na dúvida do que é certo e errado. Não sai por nada, não zapeia não. Já já a gente volta no seu Código Aberto. De volta, e agora o segundo bloco promete pegar fogo, porque o tema do estudo dessa semana, desse guia, ele coloca bem o contraste, né? Lei de Deus, lei de Cristo. Lei de Deus é aquela coisa mais pesada, aquela coisa densa, aquela coisa legalista. Lei de Cristo é o amor, é o paz e amor, eu estou feliz, eu estou na boa, tudo está certo. E aí, pastor? Quando a gente lê, por exemplo, aqui o texto que Paulo escreve, eu quero ler aqui com vocês, porque eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo toda a nossa conversa sobre lei, semana após semana, encontrou esse texto na Bíblia e está pensando assim, mas esse aqui eles não estão lendo. Vamos lá, qual que é? Eles não estão falando. Aproveita, jovem, abra a sua Bíblia, estudo da lição do Código Aberto. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 19 em diante. E aqui, acho que a gente consegue sintetizar muita coisa do que a gente está falando aqui. Diz assim, olha, 1 Coríntios 9, verso 19 em diante, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo fala aqui. Então vem aquela questão que a gente falou da fraqueza, da força e tal, que ele já coloca aqui. Mas uma coisa interessante, ele fala sobre, ele contrapõe lei de Deus, lei de Cristo. Regime da lei, os que não vivem sob o regime da lei. Então muitas pessoas quando leem esse texto falam assim, olha, na verdade, Paulo não vivia debaixo de nada daquilo que a Torá apresenta, ele se libertou disso. Ele fazia de conta só para poder alcançar algumas pessoas. Ele estava mesmo, era debaixo da lei de Cristo, que é uma lei da paz, Você faz amor, o que é uma coisa totalmente subjetiva. Que se adapta a você. Se adapta a você, você se sente bem. Por isso que eu acho legal a gente comentar sobre essa questão de princípio e cultura, porque isso aqui também está bem presente aqui, no que Paulo fala. Agora, como que a gente entende esse negócio da lei de Deus e a lei do Messias, a lei de Cristo? Quando a gente fala de lei do Messias, era o que o judeu naquele tempo entendia, e Paulo era judeu, ele escreveu tendo esse pensamento em mente. O que era a lei do Messias? Quando você vê os rabinos, comentário dos rabinos, e existe um midrash que fala sobre o Messias. Midrash é uma coleção de histórias, aplicações, lendas do judaísmo sobre a lei. Existe um midrash que fala assim, que quando o Messias viesse, ele iria anunciar a Torá de maneira tão plena, tão profunda, que a Torá conhecida seria vaidade perto da Torá dele. Quer dizer, é uma coisa nula, uma coisa supérflua, superficial. Porque ele iria aprofundar a visão da Torá de tal forma que seria uma nova Torá. É o que eles falam, a Torá do Messias. Então, quando Paulo fala lei de Cristo, ele fala da Torá do Messias. O que é a Torá do Messias? Jesus mesmo diz, novo mandamento eu dou para vocês. Ué, mas que novo mandamento é esse? Aí João, tempos depois de ouvir essas palavras de Jesus, o apóstolo, já velhinho, quando escreve a carta dele, ele fala assim, olha, eu tenho transmitido a vocês o novo mandamento, que na verdade não é novo, é aquele que desde o princípio vocês tiveram, ele fala. E é uma coisa curiosa, né? Sem querer aqui ficar teologizando demais, mas só um detalhe para quem está ouvindo aí compreender, o Novo Testamento foi escrito em grego, e o grego tem nuances diferentes na utilização das palavras. Quando, por exemplo, eu falo novo, novo é novo.
Entende? Uma roupa nova, carro novo, uma nova ideia, tudo é novo. Mas o novo no grego tem palavras diferentes. Então, por exemplo, você tem duas palavras muito usadas. A palavra kainos e a palavra neos. Né? A gente que estudou grego lá no seminário lembra dessas coisinhas ali, né? Eu estou aqui gastando um pouquinho do greguinho do seminário, né? Palavra kaine, kainos. Por exemplo, quando ele fala novo mandamento, kaine entolé, é o novo mandamento. Mas o que significa esse kainos? Kainos é o novo na qualidade, é o novo na essência, mas não é alguma coisa absolutamente inédita. Quando uma coisa é totalmente inédita, nunca existiu, é uma coisa completamente nova em todos os aspectos, não só na qualidade, na excelência, mas também na própria ideia, no conceito, a palavra usada em grego é neos. Por exemplo, você tem lá um fuscão velho lá na sua casa, aí você dá uma tunada no bichinho. É novo, mas... aquela coisa... Meu, seu Ficou Fusca tá novinho. novo, é novo. Mas na verdade, você pega o documento do carro, tá lá, 74 anos dele. Né? Nossa, nem Quer dizer, tinha o carro não é nascido. novo, não é zerado, né? É um carro que você já tem ali. Só que você olha, é novo. Então quando ele fala, eu dou um novo mandamento para vocês, kaine. Se fosse um carro novo, ou se fosse um meio de transporte totalmente desconhecido, os caras inventaram aí um troço que voa, que nada, sabe? Aí é neos. E não é Você neos entende? aí. Não é neos, ele fala, é kaine. É Então, a continuação muito é uma melhorada. visão tão nova do mandamento, que vocês não conhecem ainda, que renova tudo. Então Paulo fala, é nessa visão nova que eu estou. Eu não estou preso à observância que tenta usar a lei para se salvar, eu não estou preso debaixo da condenação dela, eu não estou preso às minúcias que não me levam a lugar nenhum, eu estou debaixo de um princípio que me liberta. É o novo mandamento, é o mandamento do amor. Então aí está o segredo, Moara, para você entender. Continuamos obedecendo a lei, mas de um jeito completamente revolucionário aos olhos do mundo. E por que o jovem cristão, e que assiste a Novo Tempo, ele obedece desse jeito revolucionário? Porque esse jeito revolucionário é o que faz sentido. É feliz. É o que deixa, alegria. o que não traz o peso. Uhum. É o que deixa o jugo suave. É o que deixa o jugo leve. Porque aqueles olhos, aquela perspectiva antes de Jesus, ela era um peso. Como a gente falou aqui em várias lições, ela era um peso. Mas olhar dessa forma é a forma que traz alegria não só para mim, mas traz alegria para você. Vai me dizer que você ia gostar que eu falasse falso testemunho de você por aí? Não. Isso traz alegria para a sociedade. Não tem lei. Não tem lei contra essas normas, esses princípios que Deus instituiu, porque eles trazem felicidade. E quando a gente enxerga por essa visão do amor, daí ele é perfeito. É uma visão nova do amor, mas como o pastor falou, é uma visão rejuvenescida, renovada de algo que já existia. E esse algo que já existia é o princípio. E aí, eu quero ouvir Jefferson, Tati, se prepara aí, casal musical, porque para falar de cultura e princípio é uma coisa que o jovem tem que entender. Nós não estamos falando aqui de algumas situações onde a cultura muda. Você vai na Escócia, o líder de igreja vai de saia para dentro da igreja. Se for uma cerimônia, é diferente. Você tem uma questão da adaptação da cultura, da barba, do sem barba, da fase, etc. E aí, está todo mundo dizendo que agora a cultura está aceitando alguns comportamentos sexuais que até então não aceitava. O que é princípio, o que é cultura? Princípio é aquilo que não muda. Não tem assim o consenso da sociedade, não tem o consenso não é a questão do consenso do grupo, não, acho que isso aqui não tem problema. Conceito é o que não, conceito não, princípio é o que não muda. É o que Cristo deixou para nós através da sua palavra. Para mim, isso é princípio. E cultura, Jefferson? Então, quero continuar aqui, porque é o seguinte, hoje o problema da cultura, vou falar qual é o problema da cultura. O problema da cultura é querer passar por cima do princípio, ou então, tipo assim, as formas sempre mudam, mas a partir do momento que a forma acaba com o princípio, aí há o problema. Eu não sei se foi Lutero, se foi Agostinho que falou, mas tem uma frase que eu gosto muito e é de fato bem verdade, quando fala assim, olha, nas coisas essenciais, unidade. Ou seja, precisamos ter unidade nas coisas essenciais, nas coisas que são fundamentais, do que é princípio. Nas coisas não essenciais, liberdade. Porém, em todas as coisas, caridade, o amor. Deixa eu ouvir o casal musical aí, porque agora quero a opinião de vocês. Algumas coisas não mudam, mas você liga a televisão, vê o Supremo Tribunal Federal apoiando, vê o mundo jurídico aceitando certas coisas e dizendo, os tempos mudaram, nós temos que aceitar que as coisas mudaram. O que vem na mente de vocês de exemplos desse conflito cultura-princípio? Mulheres primeiro, né?
Olha, por mais que a gente se choque com algumas coisas que a sociedade impõe, digamos assim, para quem vive com os princípios, né, a gente acaba tendendo a ficar chocado. Mas, como o Jefferson falou, quando a gente coloca como base a visão do amor, né, como Jesus olhava a todos, a gente consegue se aproximar de quem leva a cultura acima do princípio. E talvez assim, né, talvez não, com certeza assim, você tratando aquela pessoa com amor, você pode passar para ela o princípio e ela conseguir enxergar de uma forma diferente. Deixa eu espremer um pouquinho mais. Douglas, vocês são músicos. Vocês cantam a mesma música em todos os públicos que vocês vão? Não, Vocês estão não. aqui no Código Aberto cantando a mesma música que vocês vão cantar, talvez ali no programa Está Escrito ou num outro tipo de programa. Isso é uma ilustração básica. Vocês são músicos, o músico ele é flexível. Ele não é louco de cantar música de funeral numa festa de 15 anos. Como é que vocês vivem? Isso não seria um pouquinho dessa explicação da cultura flexível? Não, com certeza, porque realmente a gente vai levar a nossa música, a gente tem um estilo de música, a gente tem coisa, só que assim, de acordo com o lugar que a gente está, já teve caso de a gente, numa apresentação, numa igreja, de a gente, no meio do programa, a gente perceber a reação do público e mudar totalmente o que a gente estava fazendo, entendeu? Vocês não estão questionando entre música certa ou errada, Exatamente. mas entre as músicas certas, aquela que mais se adapta. Exatamente. Aí eu me encanto com esse texto Isso que é o pastor amor. falou. Isso é Isso é fantástico. amor. Isso é amor. Jovem cristão, entenda. O jovem não tem que ser aquela pessoa mala sem alça, que não tem a menor noção do que está. Ele vai andar de terno dentro da quadra de vôlei. E ele vai de bermuda para dentro de uma igreja no culto mais importante da manhã. Então, é essa flexibilização que a gente tem que ter, que nós não estamos mexendo com princípios. Tudo me convém? Não, tudo está certo? Ok, mas nem tudo me convém. É verdade. Então, é essa adaptação de cultura e princípio que eu queria explorar um pouquinho mais com vocês. O Algum grande exemplo, problema, sabe o pastor? que é? Eu acho que falta bom senso pra gente. Bom senso. Bom senso. Tudo que vocês estão falando aqui é questão do bom senso. A questão é a seguinte, a gente vive hoje num estado laico, a gente tem Estado liberdade. laico, explica para o nosso Não, e o jovem. nosso estado não professa uma fé, não há uma religião oficial. Você entende? O Brasil é um estado laico, né? Você não deveria, né, de ter nenhum tipo de processo religioso em funcionamento para poder impor uma ideia sobre a sociedade. Então, assim, nós vivemos num estado laico onde todos têm liberdade. Pelo menos isso é De garantido. ter e não ter religião Exatamente, alguma. de ter ou não ter. E liberdade de culto e de crença. Tá? Então, eu sou livre para pensar da maneira como eu quero pensar, e você também é. Então, qual que é o princípio do amor? Mesmo que a minha ideia seja melhor que a tua, e que eu tenha a verdade, eu, por amar você, te dou a liberdade de pensar diferente de mim. Isso é democracia. Isso é democracia, conseguir isso é uma ideia. conviver. Minhas Agora, preferências não como que eu ultrapassam posso, o amor, né? dentro da liberdade, sabendo que você tem liberdade para errar, sabendo que você tem liberdade para escolher aquilo que é até prejudicial para você, como que um princípio do amor funciona num contexto como esse? Porque a nossa ideia é a seguinte, se eu tenho a verdade, se eu sei o que é correto, e se você está errado, qual é a minha função como portador da verdade? É impor a minha visão, o meu conceito sobre você. E fazer com que você automaticamente, mecanicamente, se sujeite à minha Agora, opinião, à isso é minha cruel, ideia. isso não pode, né? Isso não é amor. Não. A gente Você tem entende? que amar. Isso não é Não amor. impor. Aí que Não é entra amor. a É exatamente o que nova Deus lei. faz. Exatamente. Exatamente é o que Deus faz. Você olha esse mundo todo e fala, por que Deus é tão ausente? Por que Deus é tão silente? A gente olha, parece que para todo canto que você só vê a maldade predominando. Ué, cadê Deus? É por isso que muita gente até pensa que ele nem existe. Né? Ele é tão distante, ele é tão ausente. O princípio do amor é o da liberdade. É o que deixa você escolher e você agir. É isso Só mesmo. que, o que eu tenho que fazer? Eu, vivendo nesse contexto, vivendo nesse conceito, eu tenho que viver essa prática do amor. Eu tenho que me interessar por você como pessoa. Eu tenho que desenvolver amizade com você. Você tem que ver por que esse conceito que eu tenho como verdade é bom para mim, que benefício eu tenho disso na minha vida, como isso alterou os meus relacionamentos. A visão da verdade é prática. Isso tem que trazer qualidade para a minha vida, porque do contrário, um conceito contra conceito não faz transformação nenhuma na vida de ninguém. Preciso chamar um intervalo, mas vai, Moara. 10 Não, segundos. é porque a gente deixa a mulher samaritana e Jesus lá, naquela história da Bíblia. Quem seria a samaritana de hoje? Com quem Jesus iria falar hoje? A gente não traz para o nosso dia a dia. A gente fica lá, ai que lindo. Jesus foi, falou com ela, ofereceu a água da vida. Para Jesus quem que a quebrou gente tem que altos rótulos oferecer naquele momento. a água da vida? Com amor.
Para quem? Preciso chamar um intervalo, mas jovem, estamos pontuando aqui como programa Código Aberto, teu jeito diferente de estudar a Bíblia. Nós não abrimos mão dos princípios. Princípios não se mexem. Honrar pai e mãe, guardar o sábado, não matar, não adulterar, não mentir, não matar, não se irar. São princípios. Isso nós não abrimos mão, jovem. Agora, essa culturalização da aplicação dele, essa democracia do respeito ao próximo, dentro de um universo cultural, para quem viaja muito, eu já fui do sul do Brasil, para o norte do Brasil, para o nordeste, para outros países, e cada lugar é um conceito, é um contraste, cada lugar tem o seu DNA, a sua digital cultural. É fantástico, jovem, quando você aprende a amar o próximo, respeitar as diferenças, sem abrir mão dos princípios. Próximo bloco, a gente volta com música do Douglas e Marcele, vamos discutir um pouquinho mais o papel do amor. Em tudo isso nós estamos chamando de lei. Bem-vindo a esse programa Código Aberto, onde aqui você é muito especial pra gente. Já já a gente volta. De volta, e o assunto pegou fogo aqui nos intervalos, que eu tenho que segurar esse povo, é muito assunto para discutir com você. Vamos direto à música e cada um vai pensando depois na aplicabilidade do amor, o respeito democrático à cultura, mas acima de tudo essa obediência feliz que a gente tem como jovem cristão nos braços de Jesus. Douglas e Marcele, estudar a Bíblia é bom para vocês? Com certeza. Essencial. Inspira as músicas de vocês? Com certeza. Que músicas vão cantar para a gente e por quê? Essa música é uma música bem antiga do nosso amigo Felipe Valente. O título dela é Prazer em Servir. E ela fala bem sobre obediência, né? Quando a gente guarda as palavras de Cristo no nosso coração, a gente é bem-aventurado. Então, Amém. essencialmente, é isso aí. Louvem a Deus. Há tanto prazer em servir a Cristo nesta vida terrenal, pois enche o meu coração de louvores e alegria divinal. Há tanto prazer em servir a Cristo que ultrapassa toda dor, pois sei que sofreu muito mais o meu Cristo em favor do pecador. Há tanto prazer em te servir, há tanto prazer em cumprir teu querer. Bem-aventurado é aquele que guarda tuas palavras no coração para não pecar. Prazer em servir a Cristo, que alegria eternal, pois Ele expulsa as trevas da alma com a luz celestial. Há tanto prazer em te servir, há tanto prazer em cumprir teu querer. Bem-aventurado é aquele que guarda tuas palavras no coração. Há tanto prazer em te servir, há tanto prazer em cumprir teu querer.
tuas palavras no coração, para não pecar, para não pecar, para não pecar. Não tinha melhor música para escolherem como essa. É prazer, há tanto prazer em fazer a vontade de Deus. Música 6, isso mesmo, né? Pelo que eu estou vendo aqui, no CD do Douglas e da Marcele, lançamento da gravadora. Você conhece os materiais da gravadora, assim como o Jefferson Pilar. É bom ter um casal louvando a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, participando com a gente aqui, junto a Novo Tempo. E a gente vai para o nosso final. Tati, amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Isso não tem uma discussão, está certo. Agora, o cristão que ama a Deus obedecendo os seus mandamentos se adapta. Se adapta? Sim, com certeza Sem se abrir mão do adapta. princípio, isso não vamos discutir, né? Isso é indiscutível. Mas ele se adapta porque, de acordo com as pessoas com as quais ele está ali em convivência, ele precisa ser o conduto de amor de Deus para elas. Então, ele precisa se adaptar na forma como falar, na forma como agir, para que aquela pessoa não se sinta rejeitada ou não se sinta inferior à minha pessoa como cristã. Então, ele precisa ser adaptável. Ok? Como uma música que você canta para cada público e cada momento emocional daquela plateia a qual você está participando, você também, o teu jeito de ser se adapta. Jefferson, você lida com tanta gente, né? Milhares de pessoas e gente diferente. Você vai lá para o norte do Brasil, vem para o sul do Brasil, vai para algum lugar, uma igreja com um perfil, com outro, e você vai conhecendo as pessoas. Tem que ter muita flexibilidade, né? Tem que ter. Por amor a gente se adapta, né? Vou tentar até usar uma ilustração. Sim. Por exemplo, minha filha, eu a amo. Quero ver ela sorrindo. Então faço vozinha de bebê, olha aqui minha filhinha, que coisinha linda, olha só, é ridículo. Mas ela gosta, a gente dança tudo. Ó, Deus por amor. É um pouquinho ridículo, Não é? Mas eu também faço isso e o pastor também fez. A gente né? brinca, dança, vira super-herói. Sim. Jesus, ele por amor se adaptou, porque ele era Deus e se adaptou, virou homem. Que lindo. Para nos salvar. Virou como nós. Sim. Para falar a nossa linguagem, para que nós pudéssemos entender, se adaptou por amor para nos salvar. Pastor Marcelo, mais fundo no assunto da adaptação cristã às culturas. Esse princípio da encarnação que o Jefferson disse aqui fala tudo para a gente. Eu tenho os princípios, os valores do reino dos céus. E esses princípios são inegociáveis porque eles são eternos. Antes mesmo da criação da humanidade, eles sempre existiram e vão permanecer. E qualquer coisa contrária a isso é uma agressão à própria vida. É atentar contra a própria vida, quando nós nos levantamos contra os princípios. Mas esses princípios têm aplicativos diferentes em cada época, em cada cultura, como a gente falou aqui. E dentro desse conceito da liberdade, que a gente estava falando no último bloco, mesmo quando você é diferente de mim, e mesmo quando eu respeito a tua liberdade, até mesmo de agir de maneira errada, aquilo que nós conhecemos como sendo princípio, qual deve ser a minha postura, a minha atitude? Porque muita gente hoje conhece o princípio, muita gente hoje tem esse pensamento de que a verdade é imutável, só que por se achar dono do princípio da verdade, ele é totalmente inflexível e impõe aos outros isso, e faz isso até num contexto meio da vaidade do coração, sem amor. Então, uma coisa correta vivida sem amor é você matar o próprio princípio em nome dele mesmo. Então, o que Jesus fez? Ele mostrou na vida. Ele se encarnou, ele se fez um de nós. E através do exemplo dele, seduzidos pela maravilha da graça que esbanjava em cada ato do dia a dia da vida de Cristo, as pessoas foram sendo transformadas. Então, se não houver amor, interesse, respeito pela vida, se eu não me misturar com as pessoas com essa visão, até mesmo um comportamento errado que você tem, você não vai enxergar o mal daquilo que você realiza se você não ver em mim um verdadeiro amor tentando mostrar para você o caminho. Então, é isso que a gente peca. Então, por exemplo, você pensa de uma forma, eu penso do outro. Vamos criar um projeto de lei.
para poder proibir a sua forma de agir. Não, vamos criar um projeto de lei para defender essa minha forma de agir. Vamos fazer uma passeata contra o seu comportamento. Vamos fazer aqui o negócio de uma forma para poder impor as nossas diferenças. Isso não vai levar ninguém não a é nada. pela força, Isso vai cristalizar é as pelo pessoas Espírito. cada vez mais nas convicções, quer sejam certas e erradas. E até as convicções certas, quando são impostas dessa maneira, elas estão agindo contra a essência do É princípio. mentir Ok? para pregar Não a é assim. verdade. Moara, a gente conversava num desses intervalos, você me contava sobre a tua experiência na faculdade e que você, como cristã, não abriu mão dos seus princípios, mas nem tudo você informava, nem tudo você falava. Tinha o seu momento para as revelações de quem era a Moara cristã, quem era a Moara filha de Deus, que tinha princípios de vida um pouco diferentes, até para não criar um preconceito com teus colegas ali de tantos anos de convivência na faculdade de Direito. Foi isso mesmo? Foi, pastor, os princípios que eu escolhi para minha vida são inegociáveis. Amém. Eu escolhi porque eu conheço um Deus Salvador. Muitos dos meus amigos não tinham escolhido esses princípios, então não tinha como eu colocar eles goela abaixo. A minha Você se adaptou? tática era tornar a minha vida tão interessante, tão feliz, tão gostosa, que as pessoas queriam saber quais eram os princípios que regiam a minha vida. Então você até saía com ele se ele convidasse. Saí não várias para lugares vezes. que a tua consciência não Até permitia. acontecia de eu sair com eles e eles tinham as práticas de beber, alguma coisa assim Ok. que eu não bebia. E daí falavam, Moara tá aqui, então vamos ficar no suco de laranja. É mesmo. E eu Isso é não- influência positiva. Mas é por quê? Porque a Moara é gente boa. E eu nunca- A Moara é tão Aí está. legal. Concordo. A Moara é Obrigada, e pastor. ser gente boa é resultado do evangelho na nossa vida. Esse é o produto final. Então eu falo assim, poxa, ela é tão legal, meu. Pô, por que ela é diferente Por que ela é assim? E diferente? eu nunca Por que ela tem pedi, esse eu brilho de nunca olhar falei que a gente nada. não Só tem? chegou o garçom e falou, eu quero um suco de laranja. Daí E até todo a mundo formatura foi no eles foram suco te de laranja. conhecendo. E fiquei na sala como um ponto, até mesmo para as pessoas que não criam. Eu queria conversar uma coisa, Moara, posso conversar com você? Olha aí. Pode conversar comigo. Eu não acredito não, mas ora lá por mim. E eu acho que é isso que a gente vai transformando as pessoas aos pouquinhos. Eu não sei quais são os resultados dessa convivência. Eu sei que a convivência com eles me ajudou a entender que eu não posso impor o evangelho a ninguém. Eu tenho que viver o evangelho. E se ele for vivo na minha vida, naturalmente a gente vai atrair as pessoas para conhecer esse Deus maravilhoso. É isso. Essa é a única tática que funcionou para mim. Eu acho que deve funcionar para mais Isso não é gente. tática, isso é vida. Essa- Isso é vida. Não é um comportamento planejado, é vida. Não é planejado, isso mesmo. Estamos no estudo especial dessa semana e o nosso texto oficial, ou verso áureo dessa semana, como eu quero ler para vocês, é João capítulo 15, versículo 10, que diz: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Querido jovem, nós estamos chegando ao final desse código aberto, já está acabando, mais uma semana com você. Mas eu quero deixar muito claro para você o que a gente discutiu aqui com um sorriso nos olhos. O cristão não pode ser mala sem alça. Não é, a não ser que isso implique em você obedecer o princípio inamovível do caráter de Deus. Eu não abro mão nem para pai, nem para filha, nem para esposa, nem para professor, nem para chefe, nem para ninguém nesse mundo. Porém, se você está com a consciência tranquila de que você está nos princípios de Deus, a partir daí, querido jovem, não é pecado você sair com seus amigos de faculdade. Não é pecado você dizer que você quer conhecer o mundo, que você quer conhecer as pessoas, que você se interessa por alguém que tem um hábito diferente do teu. Agora, só não esqueça de uma coisa. Isso qualquer pessoa que lida com jovens tem que sempre reforçar. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não existe uma terceira opção. Sempre na vida de um jovem, de qualquer ser humano, ou você está mudando o meio ao seu redor, ou esse meio está mudando você. Aí, meu querido jovem, não abra mão do Deus que rege a tua vida. E você vai perceber, é fantástico terminar com esse exemplo da Moara, onde os colegas de faculdade, talvez você é universitário, começou agora uma faculdade e como cristão, estudou sempre em escola cristã como eu. E de repente entrei na Federal do Paraná, e na primeira vez que eu estava na sala de aula, eu levei um susto, sou filho de pastor, cristão desde berço, e encontro num ambiente onde você vê que ali é um outro universo. E aí, jovem, você vai ser aquela mala sem alça que não, eu sou melhor do que todos, ou você vai dizer, eu sou luz nas trevas, eu sou sal da terra, eu amo obedecer a Deus, eu tenho o caráter de Deus aqui no meu coração, isso me deixa feliz. Então queremos terminar o programa de hoje fazendo um apelo a você, jovem. Ame muito, ame como nunca amou Jesus. E a partir desse amor Jesus, você vai sentir como que obedecer a Deus e influenciar pessoas ao teu redor é bom demais. Por isso, não tenha medo da lei,
Não tenha medo de tudo que a gente está discutindo aqui. É bom demais estar nos braços de Jesus. E que Deus te abençoe. Uma super semana para você. Aproveite para estudar a palavra de Deus. Entra no Facebook, interaja com a gente e a gente se encontra, como sempre, no nosso Código Aberto, próximo sábado, seu jeito diferente de estudar a palavra de Deus. Até lá.